Hoje a gente vai conversar sobre coragem. Coragem de desmontar uma vida inteira e montar outra do zero. Coragem de atravessar fronteiras, sejam elas geográficas, profissionais e emocionais. Hoje a nossa convidada é a Satomi Yamamoto, designer de jogos, uma mulher que decidiu atravessar o mundo, viver no Japão e também reinventar-se mais de uma vez. Satomi traz aquela combinação rara de criatividade e vulnerabilidade. Alguém que entende que criar mundos, tanto dos games quanto da vida real, exige risco, queda, silêncio e também recomeço. Então respira fundo, ajeita o fone, e porque hoje a gente vai falar sobre despedidas, pertencimento, choque cultural, autonomia e a força quase indomável que é reescrever a própria história. Oi, muito bem-vinda! Muito obrigada! Só para vocês saberem, contextualizarem, a Satomi entrou na minha vida faz quase um ano já, que ela é prima do meu namorado. E assim, toda vez que eu converso com ela, eu fico completamente enlouquecida, porque ela tem, gente, uma história muito legal de vida, de recomeços. E eu queria muito falar com ela, inclusive, porque ela está prestes a fazer mais uma dessas mudanças de vida. Mais uma loucura. E daí não ia dar pra gente gravar presencial, porque ela não estaria mais no Brasil. Mas a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, muito obrigada por topar gravar esse episódio comigo. Ah, tranquilo. E assim, vamos lá. Primeiro, me conta um pouco melhor sobre você, sobre o contexto que você cresceu, pra quem tá aí do outro lado entender também um pouco do background da sua história, do que te movimentou a fazer esses movimentos de recomeço, vai. Tá. Então, assim, como a Grazi disse, meu nome é Satomi Yamamoto. Nome bem japonês, porque eu nasci no Japão, né? Meus pais são brasileiros, meus avós são japoneses. Mas, enfim, eu nasci no Japão quando eu tinha 5 anos, eu vim parar aqui no Brasil. Apesar de ter nascido no Japão, eu sou brasileira, por causa dos meus pais. Sim, isso é bastante curioso também. Quando ela me falou, eu falei, nossa, que estranho. Mas é por conta da lei, da legislação japonesa, né? Que você, pra você ser japonês, você precisa abdicar da sua outra nacionalidade, né? E ser filho de japoneses. Sim, o principal é ser filho de japonês. Mas, assim, até onde eu sei, para as pessoas que querem virar japonês, assim, depois de uns 5, 10 anos morando lá, você pode trocar nacionalidade, mas tem que abdicar da brasileira. Ah, sim, é uma nacionalidade, né? Não dá pra ter dupla. Muito louco isso pra mim, cara. Daí você veio pro Brasil com 5 anos. Sim. Como que foi essa... Aí, assim... Aí, da parte de quando eu era pequena, eu só lembro de histórias que contam pra mim, né? Então, eu lembro que eu só falava japonês com todo mundo, mas até então eu sempre estudei numa escola brasileira, mas fundada por japoneses. Então, aqui mesmo? Em São Bernardo, no caso, né? Então, lá, a diretoria era japonesa, eles sempre recebiam pessoas de lá. Quando tinha algum tipo de jogo, assim, mais internacional, os japoneses ficavam nessa escola, porque tinha espaço, né, para eles ficarem alojados, né? Então, assim, eu não perdi a língua 100% por causa disso. Mas, assim, uma boa parte foi embora. Não, mas assim, convenhamos, japonês não é exatamente muito fácil. E o português também tem suas dificuldades, né? Então, eu imagino que uma coisa... Você veio antes de ser alfabetizada, inclusive, né? Então, obviamente, você tinha a fonética, mas você não tinha o alfabeto, né? Então, isso tem um diferencial grande por aí. Sim, sim. Eu lembro que me falaram que a primeira palavra que eu falei em português foi... Frase seria bolacha com prato e mesa. Não sei. É porque o fonema japonês e brasileiro, na verdade, eles são bem parecidos, assim, né? Então, por exemplo, se tiver alguma coisa escrita com, sei lá, SA, vai ser Sa, que nem meu nome, Sato. Do jeito que é escrito, é falado. E não é, por exemplo, sei lá, com R em inglês, que é muito diferente do R japonês, assim, sabe? É tudo muito parecido na hora de você falar. Mas o problema é na hora de escrever. Não, eu acho meio difícil, meio complicado. Mas daí você acabou, então, cresceu aqui no Brasil e fez faculdade aqui no Brasil mesmo? Sim, fiz faculdade. Pode falar faculdade? Pode, fica à vontade. Eu fiz faculdade de design de games na Anhembi Morumbi. Acho que foi de 2011 até finzinho de 2014, ou começo de 2015, né, no caso, para formar os 4 anos. Depois disso, eu trabalhei como web designer. Enquanto eu trabalhava de web designer, eu também fiz minha pós de ilustração e motion graphics. E aí teve um pequeno problema na IMB. Eu e, assim, 80% do grupo inteiro do EAD foi demitido.
Você trabalhava também na Anhembi, então? Além... Sim, é. Ah, tá. Eu estudei na Anhembi, a faculdade na Anhembi, eu trabalhei na Anhembi, depois eu fiz a pós na Anhembi também, porque eles tinham um programa lá da graduação, né, pra quem trabalha lá. E aí, bom, o bom é que eu consegui terminar minha pós antes de ser demitida. Fico feliz. Aí uma renca a gente foi demitida, e aí minha mãe chegou e falou, você tinha comentado que tinha um curso lá em Singapura, que tal você fazer agora? Eu não tinha nada pra fazer mesmo. Cara, isso pra mim é muito louco, porque antes da gente começar o episódio, eu tava te comentando com você, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que morou em Singapura. Me conta primeiro, o que era esse curso e por que Singapura? Tá. Então, vamos lá. Tem um curso em Singapura. Bom, tinha, né? Porque agora, até onde eu sei, a escola fechou. Depois da pandemia, eles tiveram que fechar. Mas tinha uma escola muito renomada em Singapura, chamada FZD Design School. School of Design. Tá. Não, imagina. E essa escola, o ponto forte dela é que eles ensinam 4 anos em um. Porque eu não queria fazer outra graduação. Eu achei muito, muito longo. Porque minhas opções eram, tipo, Estados Unidos, Canadá, alguns lugares da Europa. E aí eu vi que tinha em Singapura. E em vez de fazer 4 anos de novo, que nem minha faculdade, tinha lá por 1 ano. Só que era 1 ano super punk. Não, eu imagino, porque pra condensar 4 anos de matéria em um só, deve ser assim, madrugada ali fazendo trabalho de faculdade, né? Sim, bem complicado. Aí, tanto que quando fiz a entrevista lá com eles para ser admitida, eles perguntaram como está a sua saúde. Eu falei, bom, até onde eu sei, ela está muito bem. Mas eles explicaram que a média de pessoas, do sono das pessoas lá eram de 4 horas por dia. É super tranquilo. A saúde deve ficar assim, bala. Imunidade lá em cima. Aí eles falaram, não tem final de semana, assim, direto. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá. Quando a gente é jovem, a gente topa qualquer coisa, né? E eu falei, não, tudo bem. Aí, bom, eu tive que fazer os testes de inglês também, eu tive que mostrar que eu sei desenhar, porque é um curso que não... Ele te ensina a desenhar, mas se você tiver uma base é muito melhor, você consegue absorver muito mais coisa, né? Consegue aprender muito mais. Então, assim, eu que já tinha uma base de desenho, dormia 4 horas por dia, mas uma pessoa que não tinha uma base de desenho. Eu imagino. Era tão puxado que tinha gente na minha sala. Teve um cara, né, na minha sala, que ele desmaiou. Assim, desmaiou. No meio da aula? Sim. Ai, que sussa! Pois é, super. Nossa, deve ter sido incrível, uma experiência antropológica. Tinha dias que eu ficava, assim, 28 horas direto acordada, sabe, sem parar. Era bem difícil. Cara, eu tenho muitas dúvidas, mas acho que a principal, assim, você conseguiu chegar vivo, eu sei que você conseguiu, mas com saúde no final do curso? Então, eu sei que nesse 1 ano eu engordei 20 quilos, porque eu não comia bem. Assim, aqui no Brasil, quando eu trabalhava e tal, eu tinha uma dieta regrada, eu ia pra academia, eu fazia Muay Thai. E aí, do nada, eu parei tudo isso pra ir pra uma vida super insalubre. Então, eu dormia 3, 4 horas por dia, eu ficava sentada o tempo todo, porque eu tinha que ficar desenhando. Eu mal saía, então, tipo, eu também não tinha tempo de cozinhar. Comia qualquer besteira, consequentemente. Então, e aí, tipo, eu engordei 20 quilos. Nossa senhora. Pois é. E nem aproveitou, né? Nem conheceu Singapura. Ou deu tempo depois ou antes. Quando a gente tinha três como fala? Períodos de... Não é período de aula, como fala? Não é trimestre. Semestres. Semestres. E aí, nesses meio termos, a gente ainda tinha lição de casa, mas é uma coisa bem mais amena do que o dia a dia, né? Então, nesses períodos dava pra passear. Dá uma passeadinha. Então, chegou a conhecer um pouco. Sim. E em termos, assim, de cultura, o que mais te chocou em termos do que é diferente do Brasil? Bom, o que eu achei bem interessante lá é que Singapura tem 4 línguas oficiais. E, assim, tudo tá escrito nas 4 línguas oficiais, sabe? Porque lá é um pessoal bem... A cultura de lá é muito ampla, porque eles pegam de vários lugares diferentes, né? Tem pessoal da Índia, tem pessoal da China. Bom, acho que os 40% de Singapura é da China. Mas, assim, é muito fácil você ver gente mais europeia, gente asiática, tudo misturado, assim, sabe? E ninguém liga. É muito tranquilo, muito diferente do Japão. Isso me surpreende bastante, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o seu período no Japão, mas Singapura é recente, né? Sim.
tem o quê? Acho que nem 50 anos, né, de fundação. É muito recente, mas é muito sincrético, né? Ela tem vários elementos de outras culturas e convivem pacificamente, né? Sim. Lá é um lugar extremamente seguro. Eu acho que tinha ganhado aí umas 2, 3 vezes seguida como a cidade mais segura do mundo, né? Que é assim, Singapura é um ovo, né? Tamanho da cidade de São Paulo. Então, se acontece alguma coisa, muito fácil de rastrear. E tem câmera pra todo lugar, tem polícia pra todo lugar, polícia anda armada mesmo. 2, 3 policiais juntos, todo mundo com rifle, assim, ou com algum tipo de pistola. E eles andam assim, tranquilamente, todo mundo também tranquilamente, na praia, assim, os caras armados andando, tranquilo. Eu sei que o PIB é muito alto também, né? O pessoal tem eles são bem mais ricos do que a média do mundo, né? Lá tem bastante milionário. Eu acho que, se eu não me engano, putz, vai me faltar a verdade do dado, mas eu tenho a leve impressão de que a maior concentração de milionários por metro quadrado é em Singapura. Eu acho que é. Alguma coisa assim, né? Sim. Mas você foi pra fazer esse 1 ano, já tinha pretensões de ficar? Ou você sabia que você ia voltar? Então, sabia que ia voltar. Se aparecesse alguma coisa, magicamente, talvez eu ficasse. Singapura é um lugar muito bom, mas talvez com os milionários, não sei. Ele é um lugar muito caro também. Então, assim, é complicado. Porque lá tudo é centro. Como é muito pequeno, tudo é centro. Então, qualquer lugar que você vai alugar já vai ser caro, sabe? E aí, lugar de compra também, você tem que saber direitinho onde vai comprar, porque senão, ou você paga 30 centavos numa água, ou você paga $2, sabe? E pra gente que ganha em real, né? É um pouco difícil. Sim. E daí então você voltou pro Brasil, ficou um tempo aqui, antes de mudar pro Japão. Como é que foi? Eu voltei pra cá. Bom, eu tinha ido pra lá, era em 2017. 2017? Não, foi comecinho de 2018. Eu voltei pra cá em 2019, comecinho de 2019. E aí eu fui pro Japão, era fim de setembro de 2019. Então eu fiquei esse tempo e depois eu fui pra lá. Foi o tempo pra fazer toda a documentação e tal. Tá. E o que te motivou a mudar pro Japão? Porque você já vem de uma família nipônica, né? E você é nascida no Japão. Qual foi o impulso pra falar, não, vou pro Japão. Vou recomeçar minha vida lá, não quero mais Brasil. O que aconteceu? Então, eu sempre tive essa ideia de morar fora, né? Mas Japão, na verdade, não tava nem no meu top 3, na verdade. Eu queria ir principalmente pro Canadá, que naquela época, uns 10 anos atrás, era bem bom pra imigrante. Eles estavam aceitando bastante imigrante, já tendo umas condições boas, então eu tava pensando em ir pro Canadá. E aí eu tinha pensado em Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos. Cara, Nova Zelândia pra mim é um lugar que, assim, juro por Deus, eu tenho muita vontade de viajar, eu amo viajar, mas eu não cogito nem pisar nesse lugar, só de saber a quantidade de inseto, de cobra, de aracnídeo que tem por metro quadrado, eu não consigo, me desculpa. Eu assisto o vídeo das pessoas, 20 dias na Nova Zelândia, eu falo, não vou nem assistir esse vídeo. Eu vejo a chamada e falo, não dá. Não tenho condições emocionais de saber que eu posso ser picado a qualquer instante por uma cobra, uma das 3 mais mortais do mundo. Não dá. Não consigo. Eu admiro, mas realmente pra mim não funciona. Mas acho que pior que Nova Zelândia seria a Austrália. Na Austrália, tudo que tá se mexendo pode te matar. Exato, exatamente, é verdade, realmente. E ainda é muito distante, né? Muito distante de todo lugar, então fica complicado. Mas, bom, vamos voltando, que eu me perdi falando, fiquei meio embasbacada. E daí não tava no seu top 3, você chegou a cogitar outros lugares? Então, na época, eu tava noiva de um brasileiro também, que ele também é mestiço japonês. E aí, ele queria ir, e aí eu... Tá bom, falei, ok, vai, vamos. Aí ele foi pro Japão. Só que aí minha mãe, como ela já morou lá também, ela falou, eu não quero que você trabalhe em fábrica. Eu falei, ok, porque a maioria dos brasileiros vão lá para trabalhar em fábrica. Então, o que eu fiz foi pegar um visto de estudo, e aí eu fui numa escola japonesa lá para estudar a língua, né? Fiquei 1 ano e meio estudando a língua, e depois disso eu fui trabalhar no escritório. Mas foi fácil esse processo de trocar de visto? Então, pra mim foi fácil, por causa da minha cara, né? Como eu nasci no Japão, meus pais, eles são brasileiros, mas eles têm o sangue, meus avós são japoneses. Então, assim, pra quem tem avós japoneses, tem um documento chamado Kosekito Hon, que é tipo uma árvore genealógica, né?
E no Japão tem o registro de todo mundo que nasce, aí tem toda a árvore bonitinho de cada família, né? Registrado lá. E aí, como eu tinha isso, eu como pude comprovar que eu sou Sansei, que é a terceira geração de japonês, foi super simples. Eu dei meus documentos, eu contratei uma pessoa lá, dei meus documentos, eu, tipo, um mês assim, tava pronto. Meu visto de residente, né? Cara, que legal. Que me surpreende bastante, né? Porque a gente ouve 1 milhão de histórias de imigrante que, nossa, mas foi muito difícil, complicado, demorou 2 anos o processo, a pessoa já não queria nem mais morar no país, estava sendo com o documento aprovado. E daí, nesse 1 ano e meio que você fez antes de começar a trabalhar, deu pra pegar, principalmente a escrita? Foi suficiente, você acha? Deu, mas assim, tem uma prova lá no Japão, que é o JLPT. E ele é uma prova de línguas, que nem o TOEIC e TOEFL da vida, assim, só que versão japonesa. O bom e o ruim dele é que você não precisa escrever nada. Então, assim, se você souber ler, bater o olho, assim, já serve. Então, se você dá um texto em japonês, eu vou saber identificar os kanjis, mas se você falar para escrever o kanji, provavelmente eu não vou lembrar. Assim, pra anotar, sabe? E Deus abençoe a internet, né? Que assim, Pois é. dá pra dar um jeito. Sim. E no escritório também, era tudo digitado. Então, tipo, eu não precisava realmente pegar lápis e o papel pra escrever um kanji. Tanto porque se eu tinha que anotar alguma coisa, acaba tudo em português ou em inglês, assim, sabe? A primeira língua que ia na minha cabeça ia. Assim. E cara, isso me pega muito do pensar em outra língua. Porque eu penso em português, é muito difícil pensar em inglês, em espanhol, em italiano. Eu penso em português. Daí eu fico pensando, cara, se eu trabalhasse com alguma outra língua, será que eu ia pensar em português ainda? Porque daí você tá 24 horas por dia falando outra língua. Mas não acho que a tradução do meu cérebro ia mudar, não. Acho que eu ia continuar pensando em português. Acho que o mais difícil pra mim é quando eu esquecia uma palavra específica em todas as línguas. Eu ficava tipo, não sei. E daí é isso, né? Ainda bem que a gente tem tecnologia, porque facilita muito, né? Então, aí se dá 3 segundos de Google, você descobre, mas imagino como era antigamente. Mas, ok, você vem de uma família nipônica, então eu imagino que muito do que você viu no Japão, você já tinha, não que fosse reproduzido à risca na sua casa, mas você já tinha alguma ciência do que ia acontecer. Ainda assim, eu imagino que tenha tido uma baita de uma dificuldade de adaptação, porque a cultura brasileira e a cultura nipônica são extremamente diferentes, né? Sim. Qual foi assim, a grande dificuldade de mudar para um país, não vou dizer com uma cultura completamente diferente, mas com uma cultura diferente da brasileira? Então, o maior choque pra mim, eu diria a parte de machismo e patriarcal lá, porque é muito forte, mas assim, é muito forte. Até hoje. Até hoje, sim. Tá. O primeiro baque que eu tive foi quando eu tava andando na rua e eu vi pôster assim, sabe, de chamando gente pra trabalhar, né? Falando que tinha emprego e tal, mas toda vez tinha o preço pra quem é homem e pra quem é mulher. Então, assim, se você for homem, você ganha, por exemplo, 1.200 por hora, 1.200 ienes por hora, e se você é mulher, ganha 990 ienes por hora. E era assim, todos os lugares tinha estampado pra homem e pra mulher. Tipo assim, qualquer lugar, sabe? Mas a gente tá falando mais de subemprego ou independente de ser Independente, subemprego? qualquer lugar. Tanto em escritório, assim, quanto McDonald's, todos eles tinham um preço, assim, escarado, diferente. Eu sei que depois de 1 ano, 2 que eu tava lá, eles pararam com isso e falaram que unificaram tudo. Mas eu conheço caso de gente que disse que trabalham fazendo a mesma coisa, mas a mulher ainda ganha menos. Porque no final das contas é uma cultura muito difícil de se mudar, né? Sim. Então, no Brasil, a gente tem proibição que remonta à CLT, né? Putz, eu não lembro de qual ano é a CLT, né? Mas muito antiga e ainda assim a gente tem discriminação salarial, né? Então, realmente não tem como a gente simplesmente falar a partir de agora mudou. Não funciona, né? Mas você via esse tratamento diferenciado também dentro do seu ambiente de trabalho, entre homens e mulheres? Via. Assim, como eu posso explicar? Quando eu comecei a trabalhar lá, Pensa que todos eles falam japonês, eles não vão entender aqui o nosso podcast, então fica à vontade.
Quando eu trabalhava lá, o CEO, ele era um senhor. Acho que tinha 70 e poucos anos, né? Mas ele exigia sempre que alguém fosse entregar o chá pra ele, né? Da manhã e tal. Ou quando tivesse algum tipo de convidado também. Era sempre uma mulher. Era sempre uma mulher. Sim, porque nosso papel é servir aos homens, né? E eu também já tive que servir chá pro senhor. É que acho que quando a gente tá nessa posição é muito difícil se revoltar contra o sistema, né? Não é como se você tivesse. Imagina, você tá num. Ok, você tem família de ascendência japonesa, você nasceu no Japão, mas ainda assim, você é uma migrante, né? Não tem como você simplesmente falar assim, não vou, me recuso, né? Sim. A gente tem que jogar as regras do jogo, infelizmente, né? Pois é. E assim, podia ter várias pessoas, assim, vários homens lá perto, vão pegar a mulher que tá do outro lado do escritório, sabe? Ocupada, fazendo outra tarefa. Então, porque eu sou web designer, mas eu também tinha que entregar chá, sabe? Então, bom, outras coisas que eu tive que fazer, por exemplo, eu ia bastante no Combini, que é a loja de conveniência, comprar cigarro e café pro meu chefe. Na época, eu via, tipo, vou tirar uma folga de 5 minutos, andar um pouco e tal, né? Porque pra mim, eu gosto de andar, então tudo bem. E eu acho que assim, né, a gente tá submetido a uma situação ruim, uma situação terrível, pra não falar uma palavra pior. Tentar extrair algo de bom faz algum sentido pra mim, né? Tipo, porque você tem duas escolhas. Ou você se revolta e vai fazer tudo uma puta raiva, e daí, obviamente, vai ser uma experiência péssima. Ou você aproveita e usa aqueles 5 minutos que podem virar 10, vai dar uma andada, uma respirada, olhar os pássaros. Poxa, que pena, né? Uma pausa obrigatória. Porque depois que eu fiquei sabendo que isso é uma coisa, tipo, gente de baixo, ou mulheres que fazem essas coisas, né? Então, tipo, manda e faz, sabe? Mas você acha que essa visão que eles tinham ali dentro do ambiente de trabalho de você, se dava por você ser vista como uma mulher, ser vista como uma mulher migrante, ou ser vista como migrante? Eu acho que é mais como mulher, porque onde eu trabalhava era onde eu estudei japonês também. Não sei qual que é a relação, sempre onde eu estudo em algum lugar eu acabo trabalhando. Sintomático, hein? Mas então, eu estudei na língua de japonês, e aí eu fui trabalhar nesse lugar como web designer. E lá, como tem várias pessoas de vários lugares diferentes, eu acho que não é por ser imigrante, mas eu sei que o pessoal lá tinha bastante problema com os alunos, por exemplo, porque os alunos também. É difícil porque é muita gente diferente de uma vez só. E aí, por exemplo, eu tinha que lidar com os brasileiros também, fazer tradução, ir no banco. E aí eu tive que ir explicando coisas desse nível, sabe? Por que que o salário é diferente para uma mulher, sabe? Ou, por exemplo, se tem uma pessoa um pouco maior, tanto de altura quanto peso, tem um certo uniforme no trabalho que não cabe, e aí por causa disso a pessoa não vai ser contratada. E aí eu tinha que ir lá explicar o porquê, sabe? E tipo, mas não tem um uniforme tamanho, sei lá, 2XL, porque lá japonês é tudo pequeno, né? Aí ela não tem, por causa disso você não vai ser contratado. Então, tipo, eu tenho que ficar amenizando coisa assim, sabe? E deve ser super desconfortável, né? Sim. Mas eu fico imaginando que devia ser uma torre de Babel mesmo, né? Trabalhar numa escola de idiomas, porque, imagina, um monte de gente querendo aprender uma língua, que pressupõe que as pessoas não sabem falar essa língua, de culturas completamente distintas, e, consequentemente, assim, hábitos diferentes, objetivos também completamente distintos um do outro, o que devia dificultar muito a convivência, né? E também, tinha uma diretora lá, falar um pouquinho mal dela. Não vamos citar nomes. Por favor, a gente não pode ser processado. Bom, tudo bem, ela só fala japonês. Enfim, ela tinha uns certos períodos do ano que vinham bastante gente, assim, né? Porque as aulas começavam ou em janeiro, ou em abril, ou em julho, ou em outubro, uma coisa assim. E aí, nessas épocas do ano, vinham bastante gente pra poder começar a ter aula, né? E aí, teve uma vez, tinham 200 pessoas no prédio e 3 brasileiros, que o brasileiro nunca foi a maioria, né? E aí, eu tava junto com os 3 dentro de uma sala, eu tava explicando as coisas da escola, fazendo toda a orientação. E aí, ela chegou pra mim e falou: o corredor tá fedido. Eu falei, e eu com isso, sabe? Tá. E aí, ela, manda os brasileiros tomarem banho. Eu falei,
Minha filha, brasileiro é o povo que mais toma banho como A gente adora tomar um banhinho, passar um deodorante, limpar a cabeça. Mas como assim? É o povo que mais toma banho. Ela falou, manda eles tomar banho. Eu falei, tá bom, tudo bem que tem, sei lá, umas 50 pessoas da China, mais 50 pessoas da Mongólia, mais um monte de gente que é indiano, gente do Paquistão, tem gente de todo lugar, mas os 3 brasileiros. são os 3 brasileiros. Com certeza. Ficaram na sala e não saíram do corredor. O problema são eles aqui, tá bom. Isso eu acho interessante, inclusive, queria perguntar pra você, como que era a relação, óbvio, acho que você consegue falar muito mais da perspectiva da escola, mas do que você viu ali em termos de lida com os imigrantes? Como que era a relação dos japoneses com os imigrantes? Assim, é porque tem japonês legal e tem japonês ruim, mas assim, em qualquer lugar do mundo sempre vai ter gente boa e ruim. Eu via que as pessoas que eram mais tranquilas, assim, eles aceitavam muito bem os imigrantes e, tipo assim, conversavam. Eu diria que é mais pessoa jovem, né, que aceitava e não tinha problema de explicar coisa. Mas idoso, a maioria dos idosos lá no Japão, eles não têm uma mente tão aberta com imigrante. Ele fala, imigrante, tem uma sujeira aqui, foi aquela pessoa lá que não é japonesa ou asiática que jogou o lixo no chão, por exemplo, sabe? É tudo assim, foi o imigrante, foi tal pessoa, sabe? Sempre desse jeito. E agora também com a primeira-ministra, a primeira-ministra japonesa lá no Japão, mulher lá no Japão, ela é uma pessoa bem conservadora. E ela também tá tendo um discurso mais anti-imigração, assim, sabe? Cara, é uma tendência mundial assustadora, né? Isso me preocupa em níveis surreais. E assim, quando a gente fala sobre as pessoas antigas, acho que faz muito sentido quando a gente analisa a história do Japão, né? Não que justifique essa falta de receptividade, de educação, mas também porque no final das contas é um país que foi muito fechado durante muitíssimos anos, né? É uma cultura muito autocentrada, então há uma dificuldade de aceitar a diferença, né? E como é um país-ilha, eles não têm borda com nenhum outro país, assim, sabe? Pra aceitar melhor, eu diria, né? Então eles sempre foram muito isolados. Porque se não, antes de avião era tudo barco, imagina. Sim, perfeito. Tá, e daí, assim, dentro desse contexto, você tinha mais convivência com outros brasileiros? De quem você ficou próxima? Eu ficava mais próxima dos brasileiros que vinham, porque eu acabava ajudando, mesmo quando estava trabalhando, é assim, veio essa carta e eu não sei o que que é. E é, tipo, é uma carta cheia de boletos de 16 mil ienes cada parcela, sabe? Então, tipo, uma coisa que assusta, é falar, não, isso aí é uma coisa que você não precisa pagar, estudantes não precisam pagar, não tem problema, é só quando você começar a trabalhar, sabe? E que seria o sistema de pensão. Pensão? É quando você... Aposentadoria. Isso, aposentadoria. Né? Então, assim, eu preciso fazer um carimbo novo, porque lá, em vez de ser assinatura, é geralmente carimbo, né, para assinar as coisas. Aí eu mostrava onde fazia. Aí eu precisava de ajuda no banco para fazer uma transferência, aí ela ajudava também, sabe? Então eu acabava ficando mais no meio dos brasileiros mesmo. E quem migrava, assim, da época que você conheceu, migrava porque queria condições melhores de vida, migrava porque tinha um sonho de viver em outro país, assim, qual que era o maior motivo dessas pessoas de estarem lá? Era bem abrangente. Eu conheci gente que só queria estar lá pra conhecer a cultura, que em vez de pagar uma viagem de, tipo, 3 semanas por aí, queria ficar muito mais tempo. E aí, enquanto estudava, viajava também. E tinha gente que queria mudar totalmente a vida. Então, assim, abdicou de tudo do Brasil, vendeu tudo para poder começar uma vida nova no Japão, do zero. E, assim, o difícil para brasileiro lá é conseguir um emprego depois de terminar os estudos de japonês. No Japão, você pode pegar o visto de estudo para língua japonesa por 2 anos. Depois disso, você tem 2 caminhos. Ou você vira para visto de trabalho, mas aí uma empresa tem que te contratar. Ou você pega um visto de estudo para faculdade. Ou para um tecnólogo, alguma coisa assim. Mas para línguas, de novo, você não pode, né? O máximo continua sendo 2 anos. Então eu já vi gente que voltou porque não conseguiu nada depois de ter terminado o curso também. E eu vi gente também que conseguiu ir para a faculdade, gente que conseguiu arranjar um emprego também e tá lá até hoje.
Uhum. E você vê muitas empresas japonesas contratando estrangeiros? Ou eles são mais focados em contratar japoneses? Assim, se for startup, eles geralmente são mais abertos para estrangeiros. Até porque a mentalidade do pessoal mais jovem, né? Mais fácil. Mas se for uma empresa assim mais japonesa mesmo, eles ainda ficam com o pé muito atrás para brasileiro não, mas estrangeiros em geral, né? Sim. Contratam mais para subemprego, né? Porque daí também é um trabalho que o japonês mesmo não vai querer fazer, né? Sim, sim. Que é isso que só a gente falou de trabalhar em chão de fábrica, né? Mas assim, para escritório mesmo, primeiro que eles exigem que você tenha N1, que é o nível mais alto de japonês. E aí você tem que passar por 3, 4 entrevistas, tem que fazer teste também. E às vezes, se aparecer um outro japonês lá que acabou de se formar, é capaz de passar na sua frente. Porque eles gostam muito de gente que é fresh no mercado. Então, assim, acabou de formar, é melhor pegar essa pessoa que ainda tá com a mente limpa, que nunca trabalhou, para você moldar conforme a empresa quer, sabe? Para não ter muita, né, validade, como fala, para a pessoa não ficar debatendo coisas que a empresa Não fala. ter vícios, né, vindo de outras empresas, eu acho, né? No direito eu vejo muito esse movimento também, assim, de contratar as pessoas no comecinho da carreira, então contrata como estagiário, vira trainee, vira, enfim, associado e vai crescendo na empresa, né? Porque meio que você é moldado para que a empresa precisa de você. O que tem seu lado bom e seu lado horroroso, né? Você fica muito limitado também. E eu imagino que eu não sei, né, na prática, se no Japão isso acontece, mas você acaba ficando muito marcado, né? Então, uma empresa, ok, quero mudar de empresa depois de 20 anos, você vai ter uma dificuldade também, porque você já tá meio que inteiro com todos os costumes da sua empresa antiga, então talvez a empresa nova não queira, se tiver uma cultura muito diferente, né? Lá antigamente, você entrava numa empresa e você morria lá praticamente. Porque você não mudava de emprego. Ultimamente, nos últimos, diria, 4 anos, começou mais uma cultura de você mudar de emprego. Então, tem vários agentes, assim, vários headhunters que vão atrás das pessoas pra, tipo, você não quer mudar de emprego? Isso agora tá começando. Mas até então não tinha essa, não. Você começava lá e ficava lá pra sempre, né? E aí, lá tem um tipo de contratação que é Seishain, que seria, tipo, contratação permanente. Então, você é indemitível até que aconteça alguma coisa muito... Cara, isso pra mim é surreal. Então, assim, a não ser que você mate alguém, faça algum tipo de fraude e tal, você tá dentro da empresa. Só que, como a empresa não pode te demitir, eles fazem outros jeitos para você querer sair, né? Então, aí tem a questão do bullying também, que é muito forte em empresa. Então, assim, a gente não quer mais aquela pessoa ali, mas a pessoa também não quer sair. Então, vamos fazer a vida dela um inferno, né? Então, em vez de dar os trabalhos importantes, dá trabalho de, tipo, varrer o chão, limpar o banheiro, sabe? Coisa aleatória. Porque como você é como é que fala, um funcionário permanente, muitas vezes o contrato ele não tem uma coisa específica. No meu contrato estava escrito que eu ia ser web designer, professora e outros. Esses outros pode ser qualquer coisa, sabe? Então, assim, também teve dia que eu tive que limpar alojamento, tipo, sabe? Coisas aleatórias, nada a ver com o rolê. A falta que faz uma consolidação de leis trabalhistas, né, pessoal? Pois é. Não dá nem pra reclamar do Brasil, gente. Essa ali tem uma mãe pra gente. Essa parte aí é Eu imagino, cara. Eu fico assim, quando você conta, eu fico meio em choque, porque é quase como se você estivesse vendendo sua alma pra empresa, né? E daí a empresa decide se você vai sair dali com saúde mental ou não. E aí, colocando assim as mulheres nesse meio, o ruim é, por exemplo, você tá procurando emprego, você já estava trabalhando num lugar, decidiu mudar, tá procurando emprego, e aí eles olham assim, você tem 30 anos, você é casada, você vai ter filhos, porque eles perguntam essas coisas porque se a pessoa for geralmente casada ou com filhos, já não querem. Porque lá no Japão, quando você engravida, você pode ficar, acho que 3 semanas antes do parto e depois 6 semanas depois do parto de licença, mas essa licença pode se estender até 2 anos, né? E lá na cultura você casa, tem filho e para de trabalhar, sabe? Então
as empresas geralmente não vão atrás de quem é mãe pra arranjar emprego. Então, assim, eu particularmente ficava com muito medo de engravidar, porque, assim, se eu engravidasse, eu ia perder meu emprego, sabe? Ou perder a oportunidade de mudar de emprego. E era sempre nessa noia, tipo, eu não posso engravidar, não posso. E... Ai, tinha mais coisas que eu queria falar, fugiu da cabeça. Não, mas até você falou, muito legal que você falou dessa história do medo de ser mãe. Como que eles lidam, por exemplo, com contraceptivos, assim? Existe um debate aberto ou é um negócio muito mais escondido? Então, primeiro que menstruação pra eles é tipo, nossa, é muito sujo, não é sagrado, se a mulher tá menstruada, bom, pelo menos antigamente, né? Se a mulher tá menstruada, não pode entrar em tal lugar. Tinha isso. Tanto que, sabe, sumô? A luta lá? Então, não tem sumô de mulher porque a mulher menstrua. E lá a área de Shinto é uma área sagrada, então a mulher não pode entrar lá. Sabe, tem uma coisa assim lá. Mas quando você vai comprar, sei lá, absorvente, qualquer coisa do tipo lá, tudo eles embalam direitinho, como se estivesse escondendo uma droga, assim, pra ninguém ver o que tá acontecendo, mesmo sendo uma coisa natural. E fingindo que não é 50% da população que é feminina, né? Pois é. 50%, gente, tá literalmente 50% da população tentando esconder uma coisa que acontece todo santo mês com a gente. Pois é, foi super natural. E também lá, quando você, digamos assim, você tem um parceiro lá, engravidou, mas é uma gravidez indesejada e você tem a opção de abortar, porque lá aborto ainda é legalizado e tal. Eu acho que até mais que 3 meses você pode abortar. Eu não sei essa informação. Dá uma pesquisada aí. Mas então, aborto lá é legalizado, só que pra mulher abortar, precisa da assinatura de um homem. O que é ridículo. É assim, os dois chegaram, conversaram, mas o homem quer ter o filho e a mulher não. Por causa desse homem que quer ter um filho, a mulher não pode abortar. Aí vai pra clínica e fala, tá, cadê o teu parceiro? Cadê um cara pra fazer a assinatura? Não, isso é surreal. Isso limita nossos direitos reprodutivos de uma forma bizarra, né? Porque você fica refém da vontade do outro. E a gente sabe, né, que por mais que no Brasil os índices de abandono paterno sejam surreais, eles acontecem em todos os países, né? Todos os países, homens saem pra comprar cigarro e não voltam mais. E não é só essa parte do aborto. Se você quiser uma pílula do dia seguinte, você também precisa do homem. Não, gente, assim, isso é surreal. Surreal. Sim. E assim, muitas vezes você precisa de um homem lá e tipo, já ouvi gente, tipo, amigas minhas também, que foram lá com outros amigos falando que esse era o parceiro, sabe? Só pra ter assinatura e pegar o remédio, por exemplo. Pra ter um constrangimento, né? Porque é mais fácil, às vezes, uma pessoa que você confia, que não é necessariamente seu parceiro sexual, enfim. E em termos de sexualidade, assim, eles lidam bem com pessoas que são heterodiversas? Então, assim, a parte de sexualidade lá, eu sei que o pessoal não fala tão abertamente. E até onde eu sei, assim, o pessoal LGBT não tem voz lá. E tem, até onde eu sei, né? Porque eu não convivo muito com esse meio, mas até onde eu sei tem muita discriminação ainda. Assim, o que eu achei o ápice foi quando uma vez eu tava assistindo uma propaganda nas TVzinhas do metrô. E era a propaganda de Gillette e apareceu uma drag, assim, sabe? Eu falei, nossa, o Japão tá indo pra frente. Uau, que evolução! Que loucura, cara. Mas até onde eu sei, ainda precisa avançar bastante. Muito doido. Deixa eu voltar só num tópico que você falou, que eu fiquei me perguntando. Você falou desses trabalhadores que são contratados de forma permanente pela empresa. Por que é vantajoso para a empresa contratar um empregador dessa forma? Eu não sei qual que é o rolê lá, porque assim, eu sei que lá tem trabalhos de arubaito, que seria tipo part-time, meio período, né? Tem terceirizado, tem contratado com contrato de tipo 1, 2 anos, e aí depois tem um permanente. Eu não sei, mas eu sei que todo mundo vai atrás desse tipo de emprego. Acho que é meio cultural, né? De estabilidade. É um povo que. A impressão que eu tenho, pelo menos, não é que as pessoas não são muito sharks, né? Não são muito agressivas em termos de. Eu quero super ascender na vida. Não, eu quero ter um emprego, passar naquele emprego. É muito que
Lá também, quando você tem algum tipo de promoção, é por tempo de empresa, não é tipo por coisas que você faz, sabe? Por entrega, né? Então. Aí se você tá lá, tipo, 10 anos, você vai eventualmente ganhando mais, porque você, tipo, virou sênior lá, mesmo sem fazer nada, por exemplo. É uma lógica de remuneração muito distinta da nossa, que é extremamente meritocrática, né? Em termos de você precisa entregar, você precisa ser agressivo, você precisa ter uma postura mais, sei lá, agressiva de mercado de trabalho mesmo, né? Isso, cara, isso me pega demais, porque pra gente que tá dominado por uma lógica do capitalismo, né? Enfim, em termos de as entregas que você faz, como você se posiciona no mercado de trabalho, pensar num trabalho que é eterno é bizarro pra mim. Mas é a mesma lógica do concurso público, né? Que você presta um concurso público e vai ficar ali, enfim, ad infinito, até morrer. E, infelizmente, a gente sabe que muita gente acaba se contentando com aquela situação e não vai atrás de se especializar, não vai atrás de mais informação, de se atualizar no mercado de trabalho. E isso, enfim, acaba afetando todo o serviço público como um todo, né? Eu também, assim, como permanente lá, nesses 3 anos que eu fiquei nessa empresa, lá no contrato eu web designer, mas também já fui professora lá. Eu tinha que lidar com a parte de chamar os brasileiros para estudar lá também. Eu tinha que fazer tradução também, eu tinha que levar os brasileiros para, não só os brasileiros, outras pessoas também, para abrir conta de banco, para abrir, para pegar um número de celular também. Eu buscava as pessoas no aeroporto, 3 horas dirigindo para ir, 3 horas para voltar. Eu acho, pode ser impressão minha, mas que não cabia tudo isso em 8 horas de trabalho. Então eu fazia várias coisas fora também. Eu fiz a mudança, fiz limpezas também. Então, tipo, qualquer coisa que tinha, assim, eles enfiavam. E lá eu ia mostrando que conseguia fazer as coisas rápido, eles vão lá e me davam mais trabalho, não necessariamente por, tipo, aumento, assim, de monetário, mas eles davam um aumento de trabalho mesmo. E no final, tipo, quando eu comecei a ter um burnout lá, é quando eu tava com quatro posições diferentes. Quatro cargos diferentes, né? Então, eu tava respondendo para 4 pessoas, basicamente. Eu tinha 4 chefes, eu tinha que ficar andando pra lá e pra cá o tempo todo. E eu não tava dando conta. Cara, eu acho muito importante falar sobre isso, porque as pessoas têm uma ideia completamente ilusória de que imigrar é lindo, maravilhoso, mil maravilhas, o sonho, né, de, enfim, sair do Brasil. E reitero, já falei isso, mas a verdade é que assim, nosso país tem 1 milhão de defeitos, mas a gente tem uma legislação trabalhista bastante protetiva, que dá muita tranquilidade e segurança para os trabalhadores, e você ainda tem a possibilidade de eventualmente pleitear na justiça seus direitos, mas ter uma limitação que se faz, conseguir ir para casa depois de 8 horas trabalhando, é muito importante. 8? Não, digo assim, para o trabalhador brasileiro, a gente tem hora extra, eventualmente, trabalhar mais. E eu imagino que foi nesse momento que você começou a perceber que não dava mais, né? Pois é. E falar, não, o sonho da imigração acabou, quero ir pra casa. Tá virando pesadelo. Como é que foi isso? E também voltando das 8 horas, tinha dias que eu trabalhava das 8h30 da manhã até umas 10h30 da noite. Muito tranquilo, né? E gente de fábrica trabalha, tipo, 15, 16 horas, assim, direto todo dia, né? É bem difícil. Sim, incrível. Acho muito importante a gente falar isso pra não romantizarem, né? Porque é muito fácil você olhar pra fora e falar, quero isso, mas será que a realidade é tão bonita quanto estão te vendendo? Bom, tem que colocar tudo numa balança, né? E aí a pessoa vê se vale a pena. Exatamente. Mas, assim, essa parte de fazer um basta... Bom, nesse antigo emprego que eu tava, eu tinha problema com as pessoas, não com o que eu fazia. Apesar de fazer muita coisa de uma vez, eu tinha problema com as pessoas que tinham lá, principalmente a diretora, né? E assim, tiveram dias assim que ela falava mal de mim, eu estando no mesmo lugar que ela falando mal de mim e outras pessoas. E aí, assim, depois de umas 3, 4 vezes, falei, não, chega. Se ela não quer que eu fique aqui, então eu vou embora. Mas você acha que isso era uma conduta mais cultural dela, de ser permitido? Você viu isso com outros colaboradores ou você acha que ela tinha esse problema com você especificamente? Ela tinha esse problema comigo, eu acho. Eu acho. Assim, do que eu vi, ela tinha problema com brasileiras, né? Ai, muito querida essa moça, né? Pois é. Mas assim, querendo ou não, ela era diretora, então ela conseguia
eu não diria manipular as pessoas, mas ela podia falar o que quisesse, assim, que ela sabe que não ia cair nada sobre ela. E ela começou a reclamar de mim para outras pessoas, aí essas outras pessoas também começaram a me excluir mais. Eu falei, então se ninguém quer aqui, eu vou embora. Aí eu conversei com uma amiga minha, falei, tem emprego aí? Ela falou, tem, bora. Falei, bora. Aí eu fiz o processo lá. Quando eu assinei o contrato, no dia que eu assinei o contrato lá, eu dei minha carta de demissão e falei, ó, é isso aí, eu faço tudo isso aqui, arranjem alguém para me substituir, porque eu não vou ficar. E aí, daí você começou em outro emprego? Aí eu mudei para ser professora de inglês, para crianças de 6 a 12 anos, né? Que lidar com crianças de 6 a 12 anos é muito mais fácil do que lidar com crianças de 30 anos. Nossa, nem fale. Mas ainda assim devia ser um pouco enlouquecedor, né? Porque Sim, eles têm muita energia. Tinha alguns dias mais difíceis, assim, mas em geral eu achei muito melhor lidar com as crianças. Mas eram crianças japonesas aprendendo inglês. Sim. Cabeça não dava tilt, não? Dá um pouquinho. Você falar uma língua, ensinar outra, pensando em outra? Então, é que assim, nessa escola a gente tecnicamente não podia falar em japonês com as crianças. Era tudo em inglês, né? Mas as crianças sabiam que a gente falava japonês também, os professores e tal, né? A professora era eu e a outra brasileira que falou que tinha vaga lá. Ela era minha chefe, né? E assim, muito mais tranquilo, porque ela que tocava as coisas. E tem uma coisa no japonês que é assim, funcionário 1 quer fazer tal coisa, tem que passar pro funcionário 2, que tem que passar pro chefe 1, esse chefe vai passar pro outro chefe, esse chefe vai passar pro outro chefe, que vai passar pro CEO, e aí vai ver se vai dar certo, aí todo mundo vai fazer uma reunião de 3 horas, aí todo mundo fica lá discutindo, não vai dar em nada, e aí começa a fazer a documentação. Aí passa do funcionário 1 pro 2, que passa pro chefe, aí todo mundo assina ou bota o carimbo, e aí acontece. Só que, tipo, na escola de inglês não, tipo, eu chegava, queria fazer tal coisa, ela parece uma boa, bora fazer, sabe? Gente, é muito prático também, né? É muito mais fácil, em vez de uma coisa que ia demorar 2 meses pra começar, tipo, é na hora que já começava, sabe? Não tinham reuniões de, tipo, 3 horas também, sabe? E isso, pro empregado, né, é muito valioso ele poder ter liberdade criativa, ele poder operacionalizar coisas que às vezes ele vê que na prática não tá funcionando de um jeito, pensar em outra forma diferente. Isso é, assim, acho que serve até de ensinamento para os brasileiros mesmo, né? Porque quando a gente tem uma cadeia eterna de hierarquia, que você precisa passar para fulano, que vai passar para Beltrano, irmão, até todo mundo tá ciente, todo mundo entendeu o objetivo, morreu o projeto já. Então, e ter liberdade criativa eu acho realmente essencial pra gente conseguir ter fôlego, né? E o trabalho virar uma coisa um pouco mais palatável, né? Sim, isso aí era bastante brecado pra mim. Aí, voltando na parte do porquê que eu voltei pro Brasil, né? Eu não queria ir pro Japão de começo, né? Eu aceitei, mas assim, eu não queria ir pro Japão. Nesse meio tempo também, eu e meu parceiro, na época, a gente se divorciou. E eu não tinha mais por que ficar lá. E aí tava eu e os meus 2 cachorros no emprego, assim, sozinha lá. Falei, não tem nada me segurando aqui, eu vou embora de volta pro Brasil. E assim, depois que a gente se divorciou, eu comecei uma outra relação com um americano. A gente se conheceu lá. Ele tava no exército. E a gente ficou aí quase 2 anos também se vendo e tal. E aí tinha a opção de ficar no Japão, os dois ficaram no Japão, ou ir para os Estados Unidos. Eu falei, eu não quero ficar aqui no Japão, eu não quero ficar trabalhando aqui desse jeito. Ele tá bom, então vamos. Não, insalubre, né? Ainda mais pra ter a possibilidade de um dia ter filhos, né? Assim, acho que não é convidativo, né? Sim. Aí eu falei, então, bora pro States. E daí, então você voltou, Sim. mas já está de partida, é isso. Aí eu voltei em abril desse ano, né, 2025, pra quem tá vendo depois. Voltei em abril de 2025 pra cá. Ele tinha voltado pros Estados Unidos, era dezembro de 2024. E aí a gente começou a mexer as coisas pra eu poder mudar pra lá, né? E aí minhas opções eram ou arranjar um emprego lá, pegar o visto de trabalho, essas coisas, ou me casar. Aí eu falei, você está a fim de esperar eu conseguir um emprego? Ele falou, não. Eu falei, então a outra opção é que tem. Eu amo. Então vamos casar, né? Então vamos casar. Então, bom, a gente casou e tal, e é isso aí.
E agora você vai comecinho de janeiro, né? Pra lá. Mas me conta, assim, quando foi esse movimento de, ok, vou abandonar minha vida no Japão? Eu imagino que você deve ter sido também um processo quase que espiritual de abrir mão de muita coisa, né? Porque, tipo, você ficou 5 anos, então você deve ter uma bagagem gigantesca, muita coisa, assim, física mesmo. Além das emocionais, que, assim, dá pra ficar falando umas 6 horas só disso, acho que também foi um processo de desapego, né? Porque... Ah, sim. Eu tinha... É que assim, quando eu me divorciei, eu tinha saído do apartamento antigo pra um outro lá que eu fui, que ele era metade do tamanho. Então, nessa hora, eu já tive que me desfazer de bastante coisa. Mas, assim, foi muito difícil me desfazer de todo o resto sozinha, assim, sabe? Porque o meu atual marido, né, mas na época namorado, ele não tava lá. Então, tipo, ele não podia me ajudar fisicamente, só emocionalmente, por exemplo, né? Minhas amigas também estavam trabalhando. Então, tipo, foi muito difícil arranjar gente pra me ajudar fisicamente. Tipo, carregar sofá, assim, carregar cama, sabe? Colchão, pra poder ou jogar fora ou revender, sabe? Uhum. É complicado. Ainda mais com os cachorros também. Tinha que ir atrás de documentação de cachorro pra poder trazer os meus 2 doguinhos pra cá. Sim. Então. Isso, ai, gente, eu acho isso muito especial, né? Porque às vezes a pessoa vai mudar de país e fala, eu vou ter que doar meus bichos. Não vai ter que doar. Não. A Sato me trouxe 2 cachorros do Japão, gente. Assim, não foi fácil. Imagino que não deve ter sido barato, mas a possibilidade de deixar eles lá, de abandoná-los, não existia, né? Não tava em cogitação. Não, nem passou na minha cabeça. Exato. Levar os 2 cachorros. Mas acho que nesse processo também de desapegar, você deve ter aprendido muito a se desprender, né, de coisas materiais, porque convenhamos que no final das contas são só objetos, né? Então, tinham várias coisas, assim, que eu paguei, assim, várias prestações, e no final tava lá, tipo, uma TV, assim, sabe? 55 polegadas, eu olhava pra lá e, tipo, não dá pra levar essa TV, eu vou ter que me desfazer dela. E, assim, apesar de no Japão ter uma cultura bem boa de revenda de coisas usadas, assim, assim, você paga um preço pela TV e eles vão te pagar, tipo, 5, 10% pela TV, sabe? Pra depois vender pelo preço, sei lá, 70, 80% do que eu paguei. Mas, assim, eu tive que me desfazer de várias coisas, assim, que eu paguei e eu fiquei... Imagino. E assim, cara, sem querer me alongar muito nisso, mas eu fiquei muito curiosa com esse tópico. Como que você escolheu o que era relevante trazer e o que não era relevante trazer? Eu via por preço. Por exemplo, a televisão, é... quanto que eu paguei na época? 60 mil ienes, eu acho. Não sei, faça uma conversão aí. 60 mil ienes. Só que assim, para trazer a TV para cá, eu teria que pagar por uma caixa especial de madeira para poder trazer. Aí tem o transporte, tudo. Falei, acho que não tá valendo a pena. Eu fui ver, por exemplo, uma TV aqui. E tava assim, saía mais barato comprar uma TV nova aqui do que trazer a que eu já tinha lá, sabe? Sem contar que convenhamos que ia ser um baita de um transtorno, né? Porque sempre corre o risco de quebrar no meio do caminho. Sim. E daí ainda você indo para os Estados Unidos ia fazer o quê? Ia transportar de novo. Ia virar a TV imigrante, né? Sim, Que agora não faz Por causa dessas coisas também eu falei, não, então essas coisas muito grandes já vai tudo embora. Uhum. Aí, bom, basicamente tudo que era grande, que não cabia numa caixa de, tipo, sei lá, 1 metro assim, eu já tava desfazendo, já nem tava pensando muito assim. Eu queria a casa vazia, assim, só. Porque o meu voo era dia 22 de abril. Só que eu tinha que entregar a casa antes disso, né, o apartamento. E eu parei de trabalhar, era na primeira semana de abril, então eu tinha, tipo, 2 semanas pra me livrar de tudo, sabe? Então, assim, tinha coisas que eu estava doando, eu não estava nem mais vendendo. Pelo amor de Deus, peguem, vão embora. Então, assim, por exemplo, tinha a cama, o frame da cama, mais o colchão, o travesseiro, o conjunto inteiro, assim. Eu falei pra uma amiga, 3 mil você leva tudo, 3 mil ienes. É, tipo, ótimo, porque um colchão novo já é, tipo, uns 20 mil, sabe? Uhum. E aí, armário, eu tinha uma cômoda assim, eu tava doando tudo, ó. Quem quiser, eu colocava num site de usados no Japão, tudo 0 ien, tudo zero. Armário, panela, tudo isso tipo zero. E aí teve uma família do Peru, eu acho, que tinha vindo recentemente, e eles queriam um armário de cozinha. E eles tinham me avisado que eles tinham vindo recentemente. Eu falei, olha, eu tenho várias coisas pra dar aqui. E foi nessa hora que eu falei, ó, tem esse negócio de colocar louça, assim, sabe? Você pode pegar.
tem os pratos em si mesmo, prato, copo, panela, pode levar tudo que quiser. Mesa também, tipo, mesas maiores que essa daqui, tipo, vai, só vai. E eles vieram com o caminhão, eu falei, só vai, só vai. Eu acho isso muito legal, né? Porque no final das contas não deixa de ser sobre dinheiro, né? É quase. É que eu, cara, eu sou a pessoa que gosta de fazer grandes destralhamentos na vida. Então, assim, todo ano, 2 vezes por ano, pelo menos, eu faço um destralhamento geral na casa, jogo um monte de coisa fora, dou muita coisa. E daí acho que quase vira uma libertação de, tipo, emocional daquele item, né? Eles, vai embora, não quero mais, saia da minha vida, pelo amor de Deus. Mas acho que o que tá mais me motivando a desfazer das coisas é porque no Japão, se você entrega o apartamento com alguma coisa dentro, é considerado lixo, você tem que pagar pelo lixo. No lixo no Japão é caro, sabe? Porque lá, como não tem espaço pra nada, tudo que é entulho é muito caro. E assim, eu não sei porquê, mas magicamente apareceu uma caçamba, assim, do lado da minha casa. E o pessoal tava jogando umas coisas fora lá. Eu falei, o que o pessoal não quiser também eu vou jogar fora lá. E teve umas coisas que eu joguei fora lá. Uma benção essa caçamba, né? Então, apareceu do nada, porque essas coisas são caras. Mas eu acho que é porque tava tendo obra lá do lado. Mas eu vi a gente no meu prédio também jogando fora lá. Uma cala da noite, tava lá só me jogando uma cadeira. Tava lá jogando as coisas fora. E assim, você então é uma pessoa que já saiu do Brasil, voltou pro Brasil, agora vai sair de novo. Que conselho você daria pra quem tá querendo fazer essa movimentação, mas não tem certeza ainda se é uma boa ideia? Eu acho que pesquisar é importante, mas tem que ver o foco da pesquisa, porque assim, cada pessoa tem uma experiência muito diferente lá fora, né? Então, assim, pra mim, Japão é um ótimo lugar pra você ir passear. Pra morar eu já não gostei muito. Mas tem várias pessoas que eu conheço que estão lá até hoje e adoram, né? Mas aí, eu acho que é bom abrir uma planilha no Excel, botar tudo que você acha de bom, que você achou, né? De bom na internet, tudo que você achou de ruim, botar numa balança e ver o que vale a pena. Eu acho que depende muito também, assim, de perfil, né? Por exemplo, tem a pessoa, eventualmente, um casal jovem que sabe que a mulher vai necessariamente parar de trabalhar depois de algum tempo, depois de tiver filhos. Talvez faça sentido para eles irem para o Japão, procurarem, enfim, um emprego lá desses permanentes. Mas para, por exemplo, uma mulher que quer construir uma carreira, talvez já não faça mais tanto sentido, né? Daí eu acho que vale a pena olhar para outras opções, porque no final das contas, eu acho que não existe país certo para você ir, né? Existe o que é certo para você. E pode ser o Brasil, pode ser a Nova Zelândia, pode ser a Austrália, embora, enfim, não recomende. Pode ser Estados Unidos, mas não adianta, se você não estudar o perfil daquele país, entender como o mercado funciona, entender por que você quer aquele país, não só pela romantização, né? Por exemplo, quero morar em Paris. Tá, mas você entende o preço do metro quadrado, o mercado de trabalho, a cultura, faz sentido pra você? Você vai dar conta? Sim. E pra mim, o principal é não ter medo de recomeçar se der errado, né? Você que tá aberta a isso. Exato. Não entender essas mudanças como sendo absolutamente definitivas, né? Porque, cara, se você tá infeliz no lugar, vai embora. Então, tipo, já deu, né? Sabe? Sim. Acho isso muitíssimo importante. Sim. E, bom, pra gente encerrar a nossa conversa, o que o futuro aguarda para Satomi Yamamoto? Não sei, eu sei que eu tô vendo empregos lá nos Estados Unidos, né, ver se eu consigo alguma coisa já daqui, mas assim, época de festa, eu acho meio difícil conseguir alguma coisa. Não, esse final de ano é complicadíssimo, né, mas assim, espero que tudo dê certo. E se tudo der certo também, a gente vai visitar a Satomi, dar uma passadinha ali em Orlando, né, enfim, parques da Disney. Sim. Aproveitar. Eu também fiquei muito curiosa com um assunto só, desculpa, só mais uma pergunta. Como você lidava com a saudade da família? Então, felizmente minha mãe tem uma situação financeira muito boa, então ela sempre ia me visitar lá no Japão. Ou eu vinha pra cá, assim, em época de festa e tal. Mas assim, uma vez no ano, assim, todo ano eu voltava. Só na época da pandemia que aí realmente não dava. Mais Porque difícil. fechou tudo. Mas assim, eu não tinha muita saudade não, viu? Ai, gente. Eu não vou mandar esse vídeo no grupo da sua família, pra não correr o risco dos parentes verem, né? Causar um clima familiar chato.
É porque assim, lá no Japão, em Singapura não, mas no Japão eu conversava mais com a minha mãe do que quando eu morava aqui. Porque assim, lá no Japão era todo dia 7 horas da manhã, ou tipo, 7 horas da noite, mais ou menos, a gente conversava. 2 vezes no dia. Mas era tipo todo dia. Quando eu morava aqui no Brasil e trabalhava na EMB, a gente Não mal tinha, falava. a rotina acaba bagunçando mais, né? Você Sim. estabelece também, acho que são ferramentas que a gente vai criando pra conseguir gerenciar e tentar, enfim, matar um pouco da saudade, né? Sim. Sim, com certeza. Bom, a história da Satomi, ela lembra a gente que coragem não é um talento raro, é um músculo que precisa ser treinado e alimentado. Ele cresce quando a gente ousa se deslocar, se vulnerabilizar e também começar de novo. Que quem ouviu esse episódio consiga encontrar uma fresta de força para seguir, seja uma mudança de país, uma mudança de carreira, de vida ou de si. Recomeçar não é sobre ter tudo claro, é sobre acreditar que existe vida depois da dúvida. E a gente segue juntas sempre construindo caminhos possíveis. Se atualmente a gente encerrar, conta pra gente onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Por onde você está nessa internet? Tem meu Instagram, que é Sati Yamamoto. Eu não posto tanta coisa lá, mas eu vou começar a postar um pouco mais. Então, tá bom. Engajar um pouco mais. Perfeito. E se você precisa de uma designer de jogos, Sim. temos a mulher certa para você. Bom, se você ouviu o episódio até aqui, muito obrigada por nos acompanhar. Não esquece de deixar seu like, comenta, porque eu sei que vários de vocês, inclusive, depois mandam mensagem para mim falando: eu assisti o episódio, mas vocês não comentam nas redes sociais do escritório, tá bom? Do podcast. Eu sei que vocês estão aí assistindo. E também de compartilhar o episódio, enfim, com seus amigos, com alguém que tá precisando de uma luz sobre um recomeço, sobre enfim, uma novidade na vida, né? Um respiro de coragem. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!